preeminência de Cristo. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Com certeza você se interessa bastante por esse tema. Hoje nós iremos falar sobre o tema perdão. Perdão. Então, com certeza você vai se identificar muito com esse tema. E antes de ministrar a palavra, eu queria orar junto com você. Se você puder, eu queria que você inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações possam se tornar terra fértil nesse momento, para receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para semear na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos torna totalmente refém, ó Deus, a Tua palavra. Meu Deus, que nenhuma distração, que nenhuma preocupação, que nenhuma situação nos tire, ó Deus, de ouvir e ser ministrado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, sê conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 14. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 14. Eu vou ler o 13 e o 14. Por sinal, esses textos que nós iremos ler agora já está bem conhecido dos irmãos. Nós temos lido nos últimos cultos e nós iremos ler mais uma vez a partir do 13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de nossos pecados. Então o tema da mensagem de hoje é perdão. Baseado na palavra do Senhor, nós seremos ministrar através do amor do Senhor. Falar de perdão é falar do amor do Senhor. Falar de perdão é falar de algo que todo dia nós somos ainda, até os últimos dias de nossas vidas, impactados por esse tema chamado perdão. Porque pela infinita misericórdia, Ele nos perdoou, Ele nos amou, Ele nos agraciou com salvação, e esta é a razão de estarmos aqui reconhecendo o seu amor e o seu favor para conosco. Queridos, a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos, sem exceção, todo mundo pecou. O texto de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o versículo seguinte, o versículo 24 de Romanos 3, diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Não sei como é que está aqui essa versão. Para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, todos pecaram. Nenhum só ser humano deixou de pecar quando começou a ter a consciência acerca de pecado. Mas Jesus Cristo, Ele nos justificou, e a Bíblia diz no versículo 24, gratuitamente. Nós fomos justificados, não fizemos nada por merecer, estávamos apenas separados por causa do pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus se tornou a justiça em nosso lugar, nos oferecendo gratuitamente a justificação pela graça, gratuitamente pela graça. Amém, irmãos? E diz que através disso nós tivemos a redenção em Cristo Jesus.
Aí o versículo 25 eu vou repetir: ao qual Deus propôs para a propiciação, para ser o primeiro, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, ou pelo perdão dos pecados, dantes cometidos, sobre a longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, nós recebemos a remissão dos nossos pecados e fomos justificados, nos tornamos justos através de Cristo Jesus. Então, alguém nos perdoou, alguém pagou o preço que nós merecíamos ter pago e nos perdoou, nos tornando justos. Então, todos os dias de nossas vidas, nós iremos estar abrindo nossos olhos no primeiro raiar do sol, assim que a gente se acorda, porque alguém nos amou, porque alguém foi misericordioso conosco. E a Bíblia diz lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada dia. Então, cada dia a misericórdia do Senhor se renova para nós, e aí nós percebemos o quanto nós fomos amados, agraciados e perdoados pelo Senhor. Queridos, eu estava estudando sobre esse tema e eu fiz uma pesquisa rápida no Google, e depois você pode fazer essa mesma pesquisa. Assim que chegar em casa, você pode fazer essa pesquisa no seu celular. E eu coloquei assim: consequências da falta de perdão. Quais são as consequências da falta de perdão? Então, não abra o celular agora, em casa você faz essa observação. Aí daí eu tive a seguinte resposta do Google. Olha o que é que o Google me respondeu, a IA, a inteligência artificial, me respondeu: olha, a falta de perdão pode ter consequências negativas na saúde mental e física, além de prejudicar os relacionamentos. Ele não falou também na saúde espiritual, mas aqui eu acrescento: e na sua saúde espiritual. Aí a resposta da pesquisa diz que a falta de perdão bloqueia ações espirituais da parte de Deus, e em contrapartida libera outras ações da parte do inferno. Essa observação aqui foi minha. Enquanto a falta de perdão bloqueia algumas ações espirituais da parte do Senhor, da parte de Deus, em contrapartida, a falta de perdão acaba liberando outras ações espirituais da parte do diabo. Agora, voltando à pesquisa do Google, aí quais são as consequências na saúde mental que pode ocasionar por falta do perdão? Desenvolvimento de problemas de saúde mental como ansiedade, depressão, apego ao passado, sentimentos de amargura, tristeza, raiva, baixa autoestima, dificuldade de confiar em pessoas, desconfiança e maior facilidade de se ofender. Continua, queridos. Consequência na área física: enfraquecimento do sistema imunológico, contribuição para o desenvolvimento de doenças graves, incluindo câncer. Eu estou falando de falta de perdão. Risco de doenças cardíacas, como infarto do miocárdio, segundo a Associação Brasileira de Cardiologia. Outras consequências a níveis de relacionamento interpessoais: dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, interferência na qualidade dos relacionamentos atuais, intoxicação dos outros relacionamentos que estão à sua volta. A falta de perdão pode ser um aprisionamento mental. Perdoar é um ato de liberação e autocuidado. Quem disse isso? Foi o Google. Ô pastor, se eu venho aqui para pregar o Google, que é isso, pastor?
Não, irmão, eu estou dizendo a você que até o Google sabe o quanto que faz mal, se você fizer uma pesquisa, a falta de perdão. Até as inteligências artificiais já sabem que a falta de perdão pode fazer mal a uma pessoa, levando essa pessoa até a morte. Agora eu venho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, eu acho que o Google estudou a Bíblia. Acho que o Google está estudando mais do que a gente a Bíblia. Porque o que ele disse, a Bíblia vai conferir. Amém, irmão? Então ele descobriu isso na Bíblia. Primeiro ponto da mensagem: Jesus nos perdoou. O texto que nós lemos diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu divino amor. Esse reino em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão de nossos pecados. Colossenses 1, se você não notou, o versículo 13 ao versículo 14. Nos Salmos 86, o versículo 5, o salmista, ele diz acerca do Senhor, da bondade do Senhor e o seu perdão. Coloca aí, filho, 86 e 5, já está aqui, obrigado. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos aqueles que te invocam. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ele está se referindo ao Senhor Deus, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu, nos gerou, nos formou e nos amou antes da fundação do mundo. E Deus, Ele é rico em perdão. Quem pode dizer amém? O profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, ele também fala acerca do perdão. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Ele profetiza, ele não fala, ele profetiza. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43 e 25. Sou eu que apago, Isaías 43 e 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. 43 e 25. Por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Além dele nos perdoar, ele apaga, ele passa uma borracha nos pecados que a gente comete e diz que ele não se lembra. Ele se esquece quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para ele. Ele joga no mar do esquecimento, ele não se lembra. Enquanto tem pessoas que ficam trazendo sempre à memória os pecados cometidos, suas falhas que um dia você acabou cometendo, enquanto Deus, uma vez que Ele perdoa, Ele nem se lembra mais. Então lembre-se que se Deus não lembra do pecado que você se arrependeu dele, quando você lembrar, é o diabo que está querendo te acusar, é o diabo que está querendo te atormentar, é o diabo que está querendo te oprimir, te lembrando, passando na tua cara algo que você fez de errado, quando na verdade, se você se arrependeu, o Senhor já perdoou e dele ele não se lembra mais. Amém, queridos? Glória a Deus, irmãos. Isso é motivo de alegria, porque nós somos libertos através do amor de Jesus, aquele que nos amou antes da fundação do mundo, aquele que perdoou os nossos pecados, que nos redimiu. Quero ler também o texto de Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Lembre que eu estou me referindo aqui acerca do perdão de Deus. Jesus nos perdoou. O texto de Efésios 1 e 7 diz assim: nele temos
a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, nele, Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você lembra do cerimonial da ceia do Senhor, que Jesus disse que nós deveríamos trazer à memória o sacrifício de Jesus, e quando nós estamos ali tomando do vinho que representa o sangue de Jesus, ele diz que essa lembrança é para que nós tenhamos a fé de que Ele nos perdoou de nossos pecados. Amém, queridos? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus bondoso. Ele nos agraciou, foi de graça. Ele pagou o preço para nos oferecer de graça. Quando se fala que foi de graça, não no sentido dele ter feito de graça, porque ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço caríssimo que ninguém teria condições de pagar para a remissão dos nossos pecados. Nós que recebemos de graça, mas alguém pagou o preço por nós, de acordo com as riquezas da graça de Deus, nós recebemos perdão de nossos pecados. Ainda o profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 13, ele profetizou para o povo de Israel, e disse para o povo de Israel: e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benefício a si. E tardio irá-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O profeta Joel profetizou para o povo de Israel, que tinha o costume de, quando percebia os erros cometidos, os pecados cometidos, para demonstrar que eles tinham se arrependido, que eles estavam arrependidos, eles rasgavam suas vestes, se cobriam de cinzas e saíam na rua para que as pessoas percebessem que eles tinham se arrependido dos seus pecados. Aí Deus usou o profeta Joel e disse: fala para esse povo que eles não precisam rasgar a roupa para demonstrar supostamente um arrependimento. O que eles precisam fazer é rasgar os seus corações, apontando, irmãos, para Jesus, para a graça. Já estava dizendo que em algum momento esse costume, essa prática, essa cultura que correspondia a uma prática da lei seria abolida. Não precisava mais fingir que estava arrependido. O arrependimento agora era no coração. Aí ele diz: rasga o seu coração, não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, não se ira facilmente, é grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse Jesus que nos encontrou quando nós estávamos totalmente desligados do céu por causa do pecado original, agora o seu amor, depois que o homem pecou por tantas vezes,
Por tantas vezes Deus amou o homem, demonstrou esse amor. Foi com Noé, depois com Moisés, com José. Foi aquele período lá no deserto. Depois ele levanta profeta, depois levanta reis. Irmãos, e o povo continua com o coração endurecido. Mas agora o pai levanta o filho, e o filho se entrega totalmente, para que nós, de fato, tivéssemos a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo ponto da mensagem: condições para receber o perdão pelos nossos pecados. O que é que eu preciso fazer? Que atitude? Como eu devo me importar? Como eu devo buscar o perdão? Porque o diabo, que ele também é chamado de acusador, em todo momento ele se levanta para nos acusar, para nos mostrar, para querer de alguma forma nos pressionar no aspecto dos nossos erros. Ah, você fez isso, não tem merecimento. Ah, você fez aquilo, você é digno da lei. Ah, você fez aquilo outro, você merece a punição. Em todo momento o diabo, ele tenta confrontar a humanidade, acusando por aquilo que elas fizeram e até mesmo por aquilo que deixaram de fazer. Então talvez a dúvida: mas como eu me livrar dessa opressão que o diabo vem sobre mim todo dia me acusando? Que o diabo diz que eu não presto, que o diabo diz que eu não sou digno, que o diabo fala para mim antes de eu dormir que o dia de amanhã vai ser pior do que o dia de hoje, porque o que eu fiz hoje, eu terei no dia de amanhã punição. Se isso te interessa, fique atento. Primeiro, condição para receber o perdão dos nossos pecados: reconhecer. Primeira coisa, nós só receberemos benefício do perdão se nós reconhecermos os nossos erros. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer os seus erros. Tem pessoas que nunca, jamais admitem suas fraquezas. Tem pessoas que têm um nível de orgulho tão alto que se acha intocável. E o orgulho traz algumas consequências, como por exemplo, arrogância, prepotência, altivez. Então tem pessoas que se consideram tão bom que nunca reconhece seus erros, nunca reconhece suas fraquezas. Então, primeiro passo para recebermos o benefício do perdão: reconhecimento. Precisamos reconhecer. Depois, segundo passo, arrependimento. Eu reconheço, mas preciso me arrepender. Terceiro passo, eu preciso confessar. Eu reconheço que eu errei, eu me arrependo, e agora eu confesso para Deus ou para pessoas. Se eu peguei contra pessoas, eu confesso, eu peço perdão. E o quarto e último passo para que nós possamos receber os benefícios do perdão é abandonar a prática que nos fez pecar. Tem pessoas que reconhecem, se arrependem e confessam: ah, Deus, eu reconheço que eu falhei, como eu estou arrependido. Eu confesso do Senhor que eu fiz isso e fiz aquilo outro, mas no dia seguinte continua praticando os mesmos erros. Isso chama-se pecado contumaz. É um falso arrependimento. Isso nós podemos chamar também de remorso.
remorso não é arrependimento. Remorso é o peso por algo errado que alguém faz, mas não chega ao nível do arrependimento, porque não está disposto a abandonar a prática pecaminosa. E sendo assim, nós não temos como receber os benefícios do perdão dos pecados, irmãos, porque é um falso arrependimento. Estou pedindo perdão, mas amanhã eu vou voltar a errar de novo. Não estou dizendo que não deve pedir perdão, continua. Se por acaso alguém pratica o pecado contumaz, continua pedindo perdão ao Senhor. Vá treinando. Se você ainda não conseguiu abandonar a prática, você precisa dizer isso para Ele também: Senhor, eu estou te pedindo perdão, Senhor, mas amanhã eu vou fazer de novo, porque eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou tão impotente, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, Jesus, para vencer a minha natureza humana, para vencer a minha carne, para vencer as tentações diárias. Irmãos, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Toda vez que nós nos colocamos em oração, pedindo ajuda ao Senhor, isso demonstra um coração quebrantado, um espírito contrito, e a palavra de Deus diz que Deus não desprezará aquele que tem um coração quebrantado e um espírito contrito, queridos. Quanto mais nós colocarmos as nossas deficiências diante de Deus, mais Ele estará disposto a nos perdoar. Quem pode dizer amém? Isaías capítulo 55 e o versículo 7 diz assim. Então não esqueçam, quem está anotando, anote. Quatro passos para você receber os benefícios do perdão: reconhecer, se arrepender, confessar e abandonar. Amém? Então vamos agora para os textos bíblicos. Isaías 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio, abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para nosso Deus, porque Ele dá de bom grado o seu perdão. Queridos, é Jesus Cristo, está disposto a nos perdoar dia após dia. O homem ímpio, aquele que não tem temor ao Senhor, deixa ele procurar o seu próprio caminho, mas nós procuramos a Deus, aquele que é rico em misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar. Amém, queridos? 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim, eu acho muito lindo o texto do apóstolo João. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Glória a Deus! Se confessarmos os nossos pecados, para quem? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que é que precisamos fazer, irmãos, quando cometemos pecados? Nós precisamos correr para Jesus para receber dele o quê? Perdão. O tema da mensagem de hoje é perdão. Você vai sair daqui hoje como se estivesse pisando em nuvens. Eu tenho certeza que você vai sair do culto hoje leve, parecendo que está flutuando, porque no nome de Jesus, Deus vai tirar um peso do teu coração, Deus vai tirar uma culpa da tua mente, Deus vai arrancar uma sobrecarga que você está levando, porque Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades.
reputávamos por ferido de Deus, por aflito, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que estava sobre o nosso Jesus nos trouxe a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Você vai sair daqui hoje com teu coração em paz. Vamos então receber posse daquilo que a palavra de Deus diz acerca do perdão. Provérbios 28, versículo 13. O texto diz: quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha o segredo aqui, irmãos, para uma vida em paz, para uma vida de sucesso, para uma vida de alegria. Olha o segredo aqui. Se você quiser, anota esse texto. Se tiver com caneta, anota aí em algum bloco. Se quiser tirar uma foto aqui para você não esquecer desse texto, pode ser determinante até o final da sua vida. Se você quiser, tira foto desse versículo aqui, porque é uma chave que pode determinar o teu futuro hoje e amanhã. Olha o que diz aqui, irmãos: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem deseja prosperar aqui, diga amém. Vou fazer a pergunta mais uma vez. Quem deseja prosperar, diga amém. Eu creio em nome de Jesus que você vai ser uma pessoa muito próspera, ainda mais do que você já é, em todas as áreas da sua vida. Na área relacional, na área familiar, na área financeira, eu declaro em nome de Jesus, e se eu fosse você, eu tomava posse, que você será uma das pessoas mais prósperas que já pisou nesta terra. Nem todos receberam, meu Deus, que graça. Eu recebo, é para mim, eu tomo posse, é para mim. Se é a palavra de Deus, eu tomo posse. Amém, vai acontecer comigo. Mas tem uma chave aqui. Quem esconde seus erros, suas transgressões, diz a palavra de Deus que nunca. Isso aqui, irmãos, é o conhecido a sujeira debaixo do tapete. É o viver de aparência. Aparentemente está tudo bem, as pessoas não estão nem percebendo. Eu já consegui disfarçar. Eu já peguei a sujeira, joguei para debaixo do tapete, já posso receber agora os meus amigos da minha sala. Quando eles chegarem aqui, eles vão achar que está tudo em ordem, ele vai achar que está tudo certinho. Mas você não tem como esconder de você, muito menos de Deus. No Salmo 139, salmista Davi, em algum momento da sua vida, ele diz: não tem como eu fugir da tua presença, Senhor. Se eu subir, o Senhor está; se eu descer, também o Senhor está. Aonde irei eu? Se em todo lugar que eu for, o Senhor está presente. Ei, quem esconde as suas transgressões não prospera, mas você vai prosperar. Sabe por quê? Porque você vai seguir aqui, olha: os que confessam e deixam alcança misericórdia, em nome de Jesus. Se há algum pecado oculto, escondido embaixo do tapete, você vai confessar e abandonar. Não vale a pena a gente guardar sujeira, não vale a pena a gente guardar aquilo que não vai nos produzir prosperidade, irmãos. Tem coisa que nos ajudará a crescer, a construir, a prosperar, mas tem outras coisas que só vai servir como empecilho para a nossa vida.
Então, guarda esse segredo. Os que confessam e deixam, alcançam misericórdia do Senhor. E ainda falando sobre o perdão de Jesus, eu quero ler aqui 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Esse texto eu compartilhei ontem na vigília. Quem estava na vigília aqui, pode dar glória a Deus. Tivemos aqui um bom número ontem na vigília. Foi um momento muito poderoso, irmãos. Olha, foi algo inexplicável o que Deus fez entre nós aqui na vigília de ontem. Todo último sábado do mês nós estaremos nos reunindo de 8 à meia-noite. Na verdade é uma mini vigília, de 8 à meia-noite. Então já vá se programando para que no mês que vem você esteja aqui junto conosco, fazendo esse momento de adoração, de clamor, esse momento também de interceder pela vida de outros, também de agradecer, oferecer ações de graças. Foi um momento muito poderoso e em nome de Jesus você vai estar conosco no próximo último sábado do mês de março. Diz assim: e se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ei, você que chama Ele de Pai, você que chama Ele de Senhor, você que chama Ele de meu Deus, você que chama Ele de meu Jesus, Ele está dizendo que se você que chama Ele pelo nome se humilhar e orar, buscar a face dEle, se converter dos seus maus caminhos, Ele diz: eu vou ouvir o que eles estiverem pedindo para mim. Amém, queridos? É para nós, é para você os benefícios de Jesus, queridos. Irmãos, deixa eu dizer para você, eu sei que você já sabe, todos aqui já sabem disso. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele tem ouvido e ouve as orações dos justos. Ele tem olho e Ele vê, irmãos. Ele está dizendo: se o meu povo, aquele que me chama pelo nome, buscar a minha face, orar, se arrepender, se converter dos seus caminhos, lá do alto céu eu ouvirei. Ei, Deus ouve nossa oração. Foi a razão que nós saímos de nossos lares, nossas casas, e viemos aqui para ficar até meia-noite orando, buscando a presença do Senhor, certo de que Ele ouviu a nossa oração. E já ontem, durante os irmãos estavam aqui, alguns receberam milagres na hora. Alguns testemunharam milagres que receberam enquanto nós estávamos orando aqui ontem. E muitos outros milagres virão posteriormente, e os irmãos agradecerão. Por quê, pastor? Porque Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Esse texto ele estava falando aqui para Salomão. Depois que o tempo ficar pronto, irmãos, Salomão está orando, ele diz: Salomão, eu gostei do resultado, eu gostei da casa, do templo, do lugar que vocês prepararam para mim. Olha, enquanto você estava orando, eu ouvi a sua oração. Olha, Salomão, deixa eu te dizer algo. Nesse lugar, onde foi preparado para o povo sacrificar para mim, se por acaso eu parar de fazer chover na terra, se eu enviar pragas para destruir as plantações, se eu resolver castigar o meu povo, diga para eles, Salomão, se eles
o que chama pelo meu nome, buscar, orar, se arrepender, eu vou perdoar eles, e eu vou abençoar a vida deles, eu vou sarar a terra deles. Queridos, o perdão cura, o perdão sara, o perdão liberta. Eu declaro em nome de Jesus que alguns daqui esta noite sairão curados, libertos e salvos pelo poder, pela infinita misericórdia, pela soberana graça de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto da mensagem é o perdão mútuo. Nós aprendemos que em Jesus nós encontramos perdão. Nós aprendemos o que precisamos fazer para tomar posse e receber os benefícios do perdão. E agora o terceiro ponto da mensagem, o último ponto da mensagem, nós iremos aprender sobre o perdão mútuo, perdoar uns aos outros. Até então, nós estávamos falando na relação entre Deus e o homem. Agora nós vamos falar da relação entre homens, entre pessoas. Será que o perdão só ficou no nível entre Deus e o homem espiritual? Ou Deus também permitiu que o homem pudesse também compartilhar o benefício do perdão? Então, Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Irmãos, eu costumo falar que não é bom ninguém pecar, nem contra Deus, nem contra o homem. Mas se por acaso você tivesse que fazer uma escolha entre pecar contra o teu irmão e pecar contra Deus, deixa eu dizer, será muito melhor se você pecar só contra Deus. Porque na hora que você se arrepender, Deus, como nós já tomamos posse da palavra, Ele perdoa, Ele apaga nossos erros e Ele nem se lembra mais. Agora, quando nós pecamos contra outra pessoa, aí já é um pouco diferente. Mas Deus também nos confiou o ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos também, queridos, liberar, compartilhar o mesmo amor que nós recebemos de Jesus com os nossos irmãos. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14 diz assim. Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Volta lá o 14. Então o escritor da carta aos Hebreus, alguns atribuem ao apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nenhuma pessoa verá o Senhor. Aí o versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmãos, você crê que você recebeu a graça de Deus sobre a sua vida? Só para me saber, diga amém. Então você crê que gratuitamente, pela fé, você recebeu salvação, amém? Então ele está dizendo o seguinte:
Tenha cuidado para que ninguém seja privado de receber a graça de Deus também. Assim como você recebeu o benefício da salvação pela graça, tenha cuidado para que outras pessoas também não sejam privadas de receber desses mesmos benefícios. Aí a instrução continua: e de que nenhuma raiz de amargura, de frustração, de decepção, de ira, de raiva, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ele está dizendo o seguinte: já que você recebeu a graça de Deus, tenha cuidado para que as pessoas também não deixem de receber, mas observe o seu coração, para que nenhuma raiz de amargura continue te prejudicando, brotando no seu coração, e isso possa contaminar outras pessoas. Quando é que isso acontece, irmãos? Quando alguém me fez o mal e eu não quero perdoar essa pessoa. Ficou no meu coração uma raiz de amargura, raiva, insatisfação. Aí eu começo a desejar o mal dessa pessoa, começa que essa pessoa não se dê bem. Aí, se fosse só aí, já estava ruim. Se fosse só aí, já estava péssimo. Mas o que é que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, quando não libera perdão sobre aqueles que te ofendeu, o que é que eles fazem? Eles acabam compartilhando essa insatisfação, essa amargura no seu coração, essa frustração, esse rancor com outras pessoas. Em vez de ficar só no coração de um, agora isso vai ser disseminado para o coração de outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Pelo amor de Deus, tenha cuidado para que essa raiz de amargura brotando vos perturbe, tire o seu sono, tire a sua paciência e por ela acabe contaminando outras pessoas. Queridos, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. O perdão deve ser um estilo de vida para todos os cristãos. A base elementar do cristianismo foi o perdão, é o perdão. Por essa base, Cristo nos liberou, queridos, a misericórdia e o favor dele, porque ele nos perdoou. A base fundamental, elementar do cristianismo é o perdão. Então, quando nós decidimos perdoar, nós também devemos assumir esse perdão não como uma coisa esporádica, mas devemos assumir esse perdão como estilo de vida. Todo cristão, ele recebeu perdão, ele precisa também perdoar. Ele recebeu o benefício, ele precisa liberar também esse benefício. O texto de Lucas, capítulo 6, o versículo 37, diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e vocês serão perdoados. Amém, queridos? Se a gente sonegar o perdão será sonegado para nós. Olha, queridos, o texto de Colossenses, capítulo 3 e 13, diz assim: suportem uns aos outros, perdoem as queixas se tiverem contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Senão não
perdoa você. Irmãos, quem não perdoa é o único prejudicado da história. Quem não perdoa é o que sofre. Porque alguém que fez o mal, às vezes está dormindo no seu travesseirozinho e por algumas vezes nem lembra o mal que fez. Enquanto aquele que foi ferido, que foi machucado, aquele que tem lembrança, aquele que tem a ferida aberta, aquele que está sangrando, é ele que está sofrendo. Enquanto nós liberamos o perdão sobre a vida daquele que nos ofenderam, irmão, nós recebemos a cura, nós recebemos o benefício do perdão. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Porque embora alguém insensato me cometeu algo que me feriu, eu que recebi do Senhor a sabedoria, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, eu recebi o Espírito de sabedoria. O insensato deixa o insensato no seu próprio caminho, mas eu que recebi sabedoria sobre a vida do insensato, eu libero perdão sobre a vida dele. E se foi eu que provoquei o ato, eu vou até a pessoa e peço perdão. O texto de Efésios capítulo 4 e o versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Sejam o quê? Antes, sede uns para com os outros benignos, ou bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou através de Cristo. Ei, queridos, o benefício que Jesus já liberou para nós, o perdão, nós precisamos compartilhar. Não podemos deixar ninguém se privar dos benefícios do perdão. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que se alguém te fez um mal, a partir de hoje o Espírito Santo de Deus vai começar a te incomodar e você vai liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. Você não merece sofrer por alguém que te fez mal. Você não merece estar escravo de um sentimento de pessoas que te fez sofrer. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se referindo a Jesus, seja livre, tome posse em Cristo Jesus. Ele já, queridos, conquistou para nós os benefícios do perdão. Não sofra, não sangre, não seja machucado por dores, quando você pode usar o perdão para liberar sobre a vida de alguém que fez mal, ou você pedir perdão se a tua mente tem te acusado, se o diabo está usando uma porta da legalidade para te acusar por um mal que você fez. Irmãos, peça perdão. Se você não tem a oportunidade de se encontrar com a pessoa, faça uma mensagem: meu amigo, minha amiga, fulano de tal, eu quero pedir perdão por aquela situação que eu fiz para você. Você vai ver a paz que você vai receber na tua alma, no teu espírito. Se alguém te fez mal, libera perdão sobre essa pessoa, entrega para o Senhor, mas busca essa pessoa e fala: olha, eu quero te perdoar por aquele mal que você fez contra mim. Eu quero dizer que você já não tem mais dívida nenhuma comigo. Eu quero dizer que eu não tenho ressentimento nenhum, porque o meu Jesus já levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades. Amém, queridos? Mateus 6, o versículo
14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Há uma condição: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, olha o condicionante, se você perdoar, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se não perdoar aos homens, o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra, irmãos, naquela parte do perdão? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha a oração. Perdoa, Senhor, as minhas culpas. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados daqueles que me ofendem. Olha a oração que Jesus nos ensina, irmãos, como se Ele estivesse dizendo: se você não estiver disposto a perdoar o seu irmão, não venha para mim pedir perdão. Quando você estiver disposto a perdoar os seus ofensores, vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Amém, queridos? Jesus é lindo. O reino de Deus não é um reino de fantasia. O reino de Deus é verdade. O reino de Deus, ele existe. Não é um conto de fada. Não é uma história que contaram para você. Não é um filme que nós vimos da paixão de Cristo. O reino de Deus é algo existente. E nós que fazemos parte desse reino, precisamos ser discípulos de Jesus, obedecer a sua palavra, praticar aquilo que ela nos ensina. Aí ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador para estar com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não tem e não conhece, mas vós tendes, e Ele habita em vós. Irmãos, é verdade. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Nós fazemos parte de um reino verdadeiro, onde fundamentos da verdade são nossos pilares. Assim como Jesus, nós também precisamos perdoar. Aí, eu também pesquisei os benefícios do perdão. Lembra que eu introduzi a mensagem falando sobre as consequências de não perdoar? Eu também pesquisei os benefícios do perdão. Eu poderia citar aqui números, mas eu faço questão de citar o que o Google estava lá, que é para você conferir. Talvez a mensagem, a ministração, o sermão de hoje, amanhã você não se lembra, mas talvez você vá se lembrar. Deixa eu pesquisar aqui os malefícios e os benefícios do perdão. Aí você vai encontrar no teu dispositivo. Benefício do perdão. Benefício para a sua mente. Libera emoções negativas como raiva. Libera emoções como rancor, tristeza, ciúme. Reduz o estresse e o nervosismo. Irmão, os benefícios do perdão. Reduz o estresse e o nervosismo. Melhora a qualidade de sono. Ajuda a ter mais empatia e compaixão.
pelos outros. Desenvolve um caráter mais compromissado, mais responsável. Eu não vou falar qualquer coisa para não machucar ninguém, porque senão eu vou ter que pedir perdão. Acaba desenvolvendo um caráter com mais compromisso. Ajuda a romper com as amarras negativas do passado, as lembranças do passado, suas falhas, seus erros, suas decepções. Quando se libera perdão, se libera também no emocional, um amadurecimento pessoal. Ativa o senso intelectual, desenvolve raciocínio. Para a saúde física, eu estou falando aqui no nível da mente. Para a saúde física, regula a pressão arterial. Irmãos, vocês sabem que tem pessoas que morrem de raiva. Não estou brincando não. Tem pessoas literalmente que morrem de raiva. Sente tanta raiva de uma pessoa que vai ficando inchado, a pressão arterial sobe e a pessoa, morreu. Ei, mas quem libera perdão recebe até benefício na pressão arterial. Ajuda a ter mais disposição. Ajuda a ter mais satisfação na vida pessoal. Perdoar é uma grande oportunidade de liberar sentimentos que está te fazendo mal, criando patologias, deixando pessoas doentes. Perdoar é se libertar de algo que fizeram contra você, ou de algo que você fez contra alguém. Nesse caso, nós pedimos perdão. Eu quero declarar no nome de Jesus que você essa noite vai tomar posse dos benefícios do perdão de Jesus. Você não vai permitir mais o diabo estar acusando você, porque você acabou de entender que Jesus já te perdoou. E se ainda você não pedir perdão, você vai seguir aqueles passos: reconhecer o seu erro, se arrepender, confessar e abandonar a prática do pecado. Você também vai se livrar de algumas decepções, frustrações que ao longo da sua vida talvez alguém deixou como marcas negativas na sua alma. Porque o próprio Jesus, aquele que nos reconciliou consigo mesmo, ele também nos entregou o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados nele, e ele nos confiou o ministério da reconciliação. Nós vamos reconciliar também pessoas a Cristo Jesus, assim como nós fomos reconciliados com ele. Vamos ficar de pé.